Boa tarde, meus amigos. Mais uma reunião do grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. A gente hoje aqui está com a plateia cheia. Nosso objeto de estudo hoje à tarde é o futuro do planejamento sucessório no Brasil, pela reforma do fideicomisso. A nossa expositora vai ser a professora doutora Cláudia Stein Vieira, direto de São Paulo, aqui nessa conexão remota com Recife, Alagoas e os outros estados que participam conosco. Está chegando agora aqui na sala a professora Maria Cristina Santiago, para aumentar aqui a nossa rede e colocar a Paraíba no mapa aqui da nossa conversa. Professora Cláudia, a gente queria primeiro agradecê-la pela sua disponibilidade de estar conosco. Na sequência, depois de ouvi-la, imediatamente eu vou passar a palavra para o professor Gustavo Andrade, que vai fazer o trabalho de debatedor aqui. E, como explicar para vocês antes de começar a gravação, Gustavo tem uma dupla missão. Além de fazer o trabalho de debatedor, ele vai ser o porta-voz da professora Giselda Regonaca, que estaria conosco aqui por conta de outro compromisso. Gentilmente nos mandou suas impressões por escrito, para que elas sejam compartilhadas aqui com os demais. Sem mais delongas, minha amiga Cláudia, a palavra é sua. Primeiro, muito obrigada, Marcos, pelas carinhosas palavras. Eu é que agradeço esse grupo de pesquisas que é tão rico, onde eu tenho aprendido tanta coisa. Eu agradeço cada um de vocês pelo carinho, pela sabedoria, pelo de falar sobre questões, vamos dizer assim, mais capitalistas. É um dia que eu penso que nós estamos já tão vulneráveis, nós estamos tão mexidos, né, próximos ao que vai acontecer, mas vamos tratar aí um pouquinho do que traz o planejamento sucessório para nós. E qual é a preocupação? A preocupação do brasileiro, pelo menos é o que eu tenho visto, e são 40 anos só nessa área, não é? Eu costumo brincar que se eu precisar um dia fazer um despejo por falta de pagamento, eu sou capaz de chorar, sair correndo, qualquer coisa assim. O que eu tenho sentido na população, nas pessoas com quem eu me encontro? As pessoas têm uma preocupação muito grande. E hoje eu me sinto bastante feliz de constatar que isso não guarda mais relação com a visão que as pessoas têm, esse dogma que quem se preocupa em planejar a sua sucessão são os ricos, são as pessoas que têm muito dinheiro. Eu me permito, antes de qualquer coisa, trazer uma experiência que é uma experiência que eu acho válida. O testamento, claro, todos sabem o quanto ele é caro, mas nós sabemos que o Brasil contempla o testamento particular e sabemos que os planos de habitação popular, eles têm por regra que o imóvel seja mantido em nome da mulher. E quando nós conversamos com essas mulheres e explicamos a elas quais são os riscos quando elas se forem, e se elas gostariam mesmo que esses imóveis ficassem para que os filhos delas morassem ou alugassem e tivessem alguma coisa para viver, essas mulheres não acreditam. E quando se diz a elas que é possível fazer, chamando a vizinha, chama aí, 3 vizinhas, vamos lá. Isso aqui é um testamento particular, falando na linguagem que é compreensível para elas, e dizendo a elas o seguinte, olha, vocês farão um documento, esse documento se chama testamento. Eu acho que a gente teve aqui só uma falhazinha de conexão. Vamos esperar um minutinho para ela voltar. Para quem está chegando agora... Oi, Cláudia, eu vi que você está de volta aqui. A gente estava tratando da introdução do tema sobre planejamento sucessório. A palavra continua sua, por favor. Se você já tiver com a conexão estável, vamos seguir conversando. Obrigada. Então, como eu dizia, a minha preocupação sempre com essas mulheres que têm os imóveis em nome delas e dizendo às vizinhas o que elas podiam fazer. Bom, então vamos elaborar testamentos particulares. Eu sei que algumas pessoas podem dizer, mas isso é um teratológico. Imaginar gravar, inclusive, a legítima, mas quando se diz, uma própria mãe assume que o filho é drogadito, que o filho está preso, que o filho cumpre pena, que ela tem preocupação, que aquele imóvel vai ser vendido, vai se transformar em droga, eu tenho até dúvida, ainda não vi nenhum desses testamentos ser analisado pelo Poder Judiciário, porque tenho, inclusive, dúvidas se aquele filho vai a juízo pleitear a retirada da parte disponível das cláusulas que a mãe coloca. Mas eu fico muito feliz quando eu consigo ver um planejamento social de uma camada da população
que precisa e precisa muito também desse planejamento. Mas tratando daquele planejamento que as pessoas imaginam que vem muito patrimônio, primeiro, não precisa ter muito patrimônio. E não precisa ter muito patrimônio por quê? Porque a grande mudança que nós tivemos no Brasil foi, em 2003, o reconhecimento do cônjuge e agora, recentemente, a mim, me parece, do companheiro também, como herdeiro necessário. Isso mudou um paradigma. Nós dormimos até 2002 com uma impressão, acordamos em 2003 com outra, e por incrível que pareça, nós estamos em 2022 e parece que uma grande parte da população ainda não assimilou essa questão do cônjuge e do companheiro serem herdeiros necessários, e uma grande parte se rebela contra isso e diz que gostaria de encontrar um meio de evitar que isso acontecesse, porque não acha justo, porque não acha correto, porque se o filho ou a filha morrerem, o genro ou a nora vão se casar de novo, podem ter filhos da outra união ou de uma outra união estável, e aí aquele patrimônio que foi adquirido com tanto sacrifício vai parar na mão de outro. Eu tenho sérias dúvidas quanto ao planejamento sucessório, se algumas vezes também não se quer ser mais real que o rei, porque realmente, em algum momento, esse patrimônio vai ser diluído, vai chegar em outras mãos, sem sombra de dúvida. Mas é claro que o que nós buscamos quase sempre são meios de as pessoas poderem proteger aquelas pessoas que elas querem proteger. Nós sabemos que há os meios mais comuns do planejamento sucessório, e me parecem meios bastante eficazes, que é o testamento, e tenho para mim que o testamento, na forma que o direito brasileiro permite, é um instrumento muito rico, é um instrumento que deveria ser bem utilizado. Eu costumo dizer que é possível, sim, fazer o testamento de uma pessoa aí, não com 16, porque com 16 me parece que eles ainda estão um pouco distantes da realidade, mas aos 18 anos, quando essas pessoas são solteiras, e ter previsões se essas pessoas constituírem união estável, se essas pessoas se casarem, se essas pessoas tiverem descendentes, se tiver descendente pré-morto. Eu tenho para mim que os operadores deveriam se preocupar mais em fazer testamentos o mais completo possíveis, sob pena de nós, muitas vezes, nos depararmos com um testamento que foi feito lá atrás, a pessoa acabou se esquecendo, não se preocupou em trazê-lo para a realidade atual, e nós temos aí disposições testamentárias que às vezes são cumpridas sem que fosse realmente o desejo do testador já no final da sua vida. Temos também, lógico, aquela questão da doação em vida, então aqueles que querem que o seu patrimônio seja dirigido aos seus descendentes e não querem fugir um pouco das despesas que o inventário tem. E um inventário realmente ele não é um procedimento dos mais baratos. As pessoas acabam tendo despesas, os herdeiros que ficam terão despesas ou com emolumentos do cartório, ou despesas judiciais, fora o tributo que incide. E essas pessoas visam a quê? Visam a que aqueles descendentes já fiquem contemplados e a coisa fique mais ou menos organizada e acabam se valendo da doação da nua propriedade com a reserva de usufruto, no que eu tenho que a doação no direito brasileiro também tem algo muito rico e muito especial, que é a cláusula de reversão. Por quê? Porque o doador pode prever expressamente que, em havendo falecimento do donatário anteriormente à morte dele, doador, aquele patrimônio retorna para ele e ele pode, inclusive, direcionar aquela parte do patrimônio que retorna para ele, para um outro descendente, conforme queira, evitando sempre o quê? Evitando que haja um passamento para noras, para genros, porque é isso que eu tenho visto. O que eu tenho visto é isso, é a tentativa de evitar noras e genros. Bem, e aí falamos da doação, falamos do testamento, eu sei que existe uma corrente muito forte, e aqui eu tenho que tecer comentários e agradecimentos ao nosso amigo Rodrigo Toscano, a Daniele Chaves Teixeira, quando falam da holding, a Simone Tassinari, a constituição das empresas, mas nós sabemos que isso pode ser extremamente desastroso. Desastroso tanto no ponto de vista econômico, porque quando as pessoas se deparam, elas gastam uma fortuna para a manutenção das companhias que são constituídas,
seja a partir da necessidade de publicação de balanço, seja a partir da necessidade da manutenção de um contador, e muitas vezes isso é totalmente desnecessário. Então, é muito perigoso também que as pessoas entrem nesse furor que hoje acontece no Brasil. Ah, vamos constituir uma holding, vamos colocar tudo dentro de uma empresa, na outra a gente coloca isso. E essas pessoas se veem em territórios que lhes são completamente desconhecidos. E isso também me preocupa. Também temos a questão relacionada a pessoas que se valem de instrumentos que nós só temos no exterior, e por estar no exterior, o que nós vemos é saindo muito capital do território brasileiro, saindo legalmente hoje, o que me deixa bastante feliz. Fico muito feliz que hoje nós não temos tanto a figura do doleiro, aquelas coisas horrorosas. Não, as pessoas dão saída do seu patrimônio para fora do Brasil, constituem todas as estruturas que existem no exterior, dessa forma tocam sua vida, declaram no seu imposto de renda, claro, sempre com aquela regra de ouro, né, que a professora Giselda Hironaka e o professor Flávio Tartucci, quando escreveram na obra da professora Daniele Chaves Teixeira, chamaram muita atenção. É o respeito à legítima. Gostemos ou não que a Vamos esperar mais um pouquinho. Foi mais uma instabilidade da conexão. Já de volta, Cláudia, eu não fique tranquila. A conexão da internet, você está falando da regra de ouro do Tartucci e da professora Giselda, de respeito à legítima, estamos todos acompanhando aqui. Palavra sua. Isso. É muito importante que todos nós nos lembremos que o respeito à legítima, gostando ou não, querendo ou não, é de 50% do patrimônio para aqueles que têm os herdeiros necessários, e nós temos de manter esse respeito. Então, não tem saída, não adianta querer fazer mágica, não adianta querer fazer, eu vou passar por aqui, eu vou passar por ali. Não, isso não há formas. A única coisa que me preocupa quando nós falamos, e até sugiro, viu, professor Paulo, professor Marcos, que nós tenhamos um dia algum encontro para tratar da redução das doações inoficiosas, porque o cálculo que o direito brasileiro nos coloca é bastante perverso. Porque quando nós vamos fazer o cálculo da doação inoficiosa, dá para fugir um pouquinho, às vezes até bastante da legítima. Então, isso me preocupa. A doação inoficiosa pós-mortem, quando se faz aquele cálculo e se vê, bom, quanto esse herdeiro iria receber? No fim, ele leva um pouquinho mais. Então, isso às vezes me preocupa, e é claro, eu não poderia passar longe, sobretudo ser orientanda da professora Giselda, da figura do fideicomisso. Quero só lembrar uma coisa, que também, de novo, né, o grande dogma, a grande coisa, as estruturas que existem no exterior, e hoje já nem é mais necessário tanto dinheiro para a estrutura no exterior. Eu tenho um divórcio nesse momento tramitando, em que um pai, preocupado com seus filhos, sabedor que eventuais noras, genros poderiam herdar, se valeu de uma estrutura no exterior, mas se valeu de uma estrutura no exterior em que não seria necessário aquilo que nós tratamos como probation, que é o inventário lá fora. Então, por mera estrutura societária, os filhos se tornaram detentores de cotas, de ações dessa estrutura societária, o que está acarretando a participação, a comunicação dessas cotas à união estável de um dos filhos que se esqueceu de fazer um contrato. Então, também é preocupante, não pode comprar o produto lá do exterior e dizer assim, ai, que legal, comprei. Tem de perguntar. E tem de perguntar quanto custa o inventário no exterior, o Gustavo sabe isso melhor do que ninguém, os custos de um inventário no exterior. Então, até que ponto vale a pena ir para fora, nós vamos ter de perguntar. E que bom, né? O Brasil, ele agora, pelo projeto de lei que caminha, está no Senado nesse momento, o projeto de lei 4.758 de 2020, ele trouxe à tona, como o Brasil já teve, nós já tivemos vários projetos de lei tentando trazer para o Brasil essa figura que lá fora é conhecido pelo trust. Claro que não é aquele trust legal que todos ouviram falar num certo momento,
forma de sumir com dinheiro, forma de deixar dinheiro para outras pessoas que não o próprio detentor do patrimônio. Não, essa não é a ideia. O trust nada mais é, de forma bastante perfunctória e superficial, um instrumento por meio do qual alguém entrega um patrimônio, no mais das vezes a uma instituição financeira sediada no exterior, firma um contrato com essa instituição, por meio do qual deixa escritos seus desejos, e o nome é esse mesmo em inglês, é uma carta de desejos, e vai contemplar pessoas depois da sua morte, da forma como for prevista. Então, quero que os meus filhos, quando tiverem o primeiro filho, recebam 5% do que está aqui, quero que a minha neta X, quando completar 15 anos, receba Y. Esse é um instrumento hoje no Brasil bastante comum, se tornou comum, e, de novo, sem ser nada de ilícito. Tanto isso é verdade que, por incrível que pareça, o Brasil tem umas jabuticabas que eu creio que é só no Brasil mesmo. Todas as pessoas que estavam no Brasil e recebiam algum valor provindo de um trust tomavam o cuidado, não obstante todas as legislações estaduais relativas ao imposto de transmissão causa-mortes de doação, mas aqueles que tenho para mim um pouco de juízo, pagavam o imposto de doação. Pagava, era melhor pagar. Alguém fez uma consulta à Receita Federal, por incrível que pareça, e perguntou, disse, olha, eu recebo de um trust, eu vou pagar imposto de doação, eu vou pagar imposto de renda? É óbvio que a Receita Federal, ao responder à consulta, disse, não, é imposto de renda que incide, porque há aí um ganho de capital, então incide o imposto de renda até 27,5%. Então, hoje, realmente também ficou um pouco preocupante para quem recebe, porque a tributação passou a ser bem alta. Mas o trust é um instrumento bastante conhecido, várias pessoas, vários brasileiros, tiram capital do Brasil, constituem um trust lá fora. Claro que, no mais das vezes, nós temos, primeiro, uma estrutura societária que é criada, então, aquela sociedade é que se torna detentora do capital, que vai para uma empresa que constitui o trust, mas ele existe, ele está aí. E nós vemos que muitos brasileiros dizem para nós, eu não queria deixar o peixe para o meu filho, eu queria que ele aprendesse a pescar. Como é que eu posso fazer? E aí nós nos sentamos e nós nos vemos discutindo e consultando e lendo e procurando doutrina de forma assim, bom, o disponível eu posso fazer o que eu quiser no Brasil? Posso e não posso. E por que posso e não posso? Claro, nós temos a figura do curador especial que acaba protegendo, mas só até 18 anos de idade. Então, eu posso, sim, nomear um curador especial para aqueles meus herdeiros, mas esta figura, este cuidado cessará com absoluta certeza quando completarem 18 anos. E qual é a pergunta? Mas e na parte disponível? Se ela é disponível e eu posso fazer o que eu quiser, então eu poderia deixar alguém e pedir que outra pessoa tome conta? É uma tentativa. E, de novo, né, o judiciário, às vezes, nos prega a peça, porque aquilo que nós dizemos com absoluta certeza que não pode, nós nos deparamos com uma decisão judicial que permite. Mas há um artigo, sim, no Código Civil, deixando bem claro que é nula a cláusula que disponha sobre o tempo em que começa o direito do herdeiro. Então, essa é a vedação, sem sombra de dúvida, para que eu possa, por exemplo, num testamento, deixar um bem, mas que meu filho receberá quando completar 30 anos de idade, ainda que venha da parte do meu disponível. E isso é uma preocupação que as pessoas têm, porque com 18 anos, quando as pessoas recebem um dinheiro muito alto, existe medo. E o medo, é claro que existe sim. Eu costumo brincar que eu mesma, tendo um único filho, cuidei de fazer um testamento. E cuidei de fazer um testamento com que receio? Com o receio de deixar, pelo menos, com uma cláusula de inalienabilidade, o imóvel em que eu morar quando eu morrer. Porque é claro que a preocupação que eu tinha lá atrás, quando ele era muito jovem, é que ele vendesse tudo e fosse
sei lá, surfar, aproveitar a vida, montar um negócio que eventualmente desse errado e ele ficasse sem nenhuma condição de sustento. Então, há essa preocupação de nossa parte. E me parece que o Brasil tem uma figura. Tinha uma figura muito melhor, essa mesma figura a mim, eu não quero parecer saudosista, mas sob a égide do Código 16, era uma figura que se mostrava um pouco mais efetiva. Sob a égide do Código de 2003, fico um pouco assustada, e quando eu leio vários dos doutrinadores de escola, que deixam claro que o fideicomisso não tem mais a mínima utilidade. E para que fideicomisso? Para que esta bobagem? Isso é uma bobagem. Para que nós vamos falar de fideicomisso? Afinal de contas, se nós pararmos para pensar, o fideicomisso está lá incluído nas substituições. Então, nós temos a substituição vulgar, a substituição recíproca, e aí vem uma grande previsão da substituição fideicomissária, por meio da qual alguém pode deixar a herança testamentária ou o legado, e só para aqueles que nos assistem pelo YouTube, o legado, de forma também bastante superficial, é aquela deixa certa e determinada. Então, eu deixo a casa amarela da rua tal para a pessoa X. Aqui eu tenho um legado. Se eu deixar 30% do meu patrimônio para alguém, eu tenho uma herança testamentária, porque eu não sei o que vai compor 30% daquele patrimônio que eu tiver no momento em que eu falecer. Mas o testador deixa esse bem a uma pessoa, que é tratada por fiduciário, pelo Código. Essa pessoa exerce uma propriedade que nós chamamos de resolúvel. E por que resolúvel? Porque esta propriedade do fiduciário, ela, num certo momento, ela se extingue. Pode ser pela morte do fiduciário, ou pode ser por uma condição, se algo acontecer, se isso vier a ocorrer, quando completar tantos anos de idade, e aí esse bem passa para uma segunda pessoa, que é tratado no direito brasileiro como fideicomissário. Parece uma ideia ótima, não só parece porque é de verdade, e aqueles mais jovens não têm a oportunidade de ver, mas eu vi muita doação fideicomissária, ato inter vivos, sob a égide do Código de 1916, em casos de vulneráveis. Então, várias pessoas que queriam, por exemplo, auxiliar um irmão que, infelizmente, ou tinha alguma deficiência, ou padecia de algum vício, precisava, tinha uma vulnerabilidade. Então, se doava para esse irmão, ou para essa pessoa que se queria proteger aquele bem, para que ele, daquele bem, extraísse rendimentos, tivesse forma de prover o seu sustento, e quando do falecimento, ou quando da ocorrência de algum termo que era previsto pelo próprio doador, esta propriedade passava a quem ele queria que deixasse, quase sempre era para os próprios descendentes. Então, valia-se daquilo para que alguém vivesse durante algum período e depois ia para aquela pessoa. E a pergunta que todas as pessoas me fazem, sem sombra de dúvida, é: mas, Cláudia, se nós estamos falando de fideicomisso, e se a ideia é essa, no primeiro momento, é a proteção de alguém, em primeiro lugar, na linha, e depois o segundo, por que não o usufruto? Porque o usufruto permite, se parássemos para pensar, absolutamente a mesma coisa. A pessoa tem usufruto, usa, frui do bem, e no momento em que se extingue o usufruto, a propriedade se torna plena na pessoa do nu proprietário. Então, o fideicomisso, sobretudo nos dias de hoje, ele me parece muito importante, porque a circunstância de deter a propriedade resolúvel, nas negociações, e aqui eu estou tratando de uma preocupação de circulação de riqueza, um imóvel, por exemplo, sobre o qual recaia um fideicomisso, a princípio o fiduciário pode alienar o bem. Ele pode alienar o bem, ele pode ceder o bem. Claro que ele tem o dever,
ele tem a obrigação de entregar ao fideicomissário o equivalente ou o próprio bem no Estado. Isso dependerá da forma pela qual o fideicomitente teria instituído aquele fideicomisso. Se não houver cláusula em sentido contrário, o fiduciário pode alienar o bem. E onde me chega a questão da alienação de bem? Por exemplo, hoje é muito comum uma forma de locação, alguém é fiduciário de um bom terreno, e chega uma pessoa naquele terreno, isso tem nome para o direito civil, chega alguém e diz assim, olha, eu queria uma estrutura, eu queria um galpão, e olha, a sua área dá para fazer o meu galpão, eu tenho muito interesse em alugar esse galpão, e poderia alugar, inclusive, por 40 anos. Nós temos hoje uma figura que isso permite. Então, eu, como fiduciária daquele imóvel, eu posso proceder à construção daquilo que vai atingir a vontade do outro contratante em firmar um contrato de locação por 30, 40, 50 anos. E quando eu fizer a entrega ao fideicomissário, eu não vou entregar nenhum equivalente, eu vou entregar um equivalente muito mais valorizado. Então, eu não tenho dúvida quanto a isso. Que a circunstância de alguém que queira contratar com um fiduciário é muito diferente daquele que queira contratar com um usufrutuário. E por quê? De novo, por conta da propriedade resolúvel. Num segundo momento, o que eu também tenho uma grande preocupação é se o patrimônio que o fiduciário detém em fideicomisso, ele poderia ou não ser penhorado. Aqui eu não estou, pelo amor de Deus, falando em momento algum de patrimônio de afetação, porque não é essa a lógica. E aí me debrucei sobre isso. Encontrei muita penhora de exercício do direito de usufruto, mas não encontrei muita penhora do exercício que o fiduciário tem. E aqui, se me permitem, trago um julgado, então trago o fideicomisso, um julgado que, embora seja de 2018, me parece que é bastante recente, em que há uma analogia do fideicomisso, então, bem do fiduciário, com o bem objeto de alienação fiduciária. E o STJ chega à conclusão, no agravo interno de um recurso especial, que a penhora do bem do fiduciário, que ele mantinha ali por fideicomisso, não seria penhorado por analogia à alienação fiduciária. Esse julgado é muito rico, ele traz muito material, que também nos permite pensar que teríamos também no fideicomisso um plus. Mas aí estudei o fideicomisso e nós temos outro grande problema. O fideicomisso no Brasil, pelo menos por hora, ele só é admitido se nós tivermos por fideicomissário alguém que não houver sido concebido quando da morte do testador. Isso me parece, com devido respeito ao legislador, não tem fundamento, não tem cabimento uma coisa dessa. Porque, pelo menos, nós poderíamos ter aí uma alteração legislativa para, pelo menos, retirar essa condição de apenas o concepturo poder ser beneficiado pelo fideicomisso, sob pena de, se já concebido quando da morte, haver a conversão do fideicomisso, a propriedade do fiduciário, para o usufruto. E por quê? Porque o fideicomisso teria, sim, e teria muita utilidade. E muita utilidade porque, de novo, eu volto, infelizmente, à sucessão do cônjuge ou do companheiro. Quantas vezes não poderiam os pais deixar a filhos já concebidos, já nascidos,
o fideicomisso, então, os deixariam como fiduciários. E quando de sua morte, já deixaria como fideicomissários os descendentes daquele descendente em primeiro grau. Então, deixaria para os netos. Inclusive, esse é o raciocínio, não obstante, com o devido respeito, de novo, não dê certo, de julgado de 2015, cujo voto condutor é da lavra da ministra Isabel Galotti, em que a discussão foi mais ou menos essa. A esposa tinha um bem que havia recebido com cláusula de incomunicabilidade e houve uma discussão sobre a manutenção daquela cláusula com a morte dessa senhora. E o marido dela disse, não, a cláusula de incomunicabilidade, como é certo, ela se extinguiu com a morte da minha esposa, então eu vou herdar. E a ministra Isabel Galotti, nesse recurso especial, ela diz que bastaria que o ascendente daquela descendente houvesse constituído um fideicomisso. Só que quando ela diz isso, foi em 2015. Não daria, né? Porque, até lendo o julgado, para ver a idade dessa descendente, não daria. Porque quando houve a morte do descendente, ela já era mais do que concebida, era nascida, inclusive era grande. Mas então aí vem uma rememoração do fideicomisso e da sua utilidade para o direito brasileiro. E onde é que eu fui buscar bastante material do fideicomisso? A primeira coisa, é lógico que quando se discute o fideicomisso, a adequação dele, para que o Brasil tivesse uma legislação adequando o fideicomisso à figura do trust que nós temos vindo do direito anglo-saxão, é claro que há a tendência do reconhecimento do patrimônio de afetação. Então, aquele patrimônio que fosse colocado no fideicomisso, mas sob a forma, sob o mecanismo do trust, como nós teríamos um patrimônio de afetação, e aí reconhecido por lei. Ou seja, esse patrimônio não iria para uma falência, para uma recuperação judicial, uma penhora, então esse patrimônio estaria totalmente preservado. E vou encontrar isso porque o projeto do Código Comercial trazia a figura do contrato de fidúcia, mas nosso projeto de Código Comercial está lá esquecido, mas nós temos o projeto de lei 4.758 de 2020, que quando traz a justificativa, diz o seguinte, primeiro faz remissão a que o nosso país já admite, sim, a figura de uma pessoa ter patrimônios distintos, porque sempre foi essa briga. Mas como um patrimônio de afetação? Patrimônio é patrimônio e é daquela pessoa. Nós temos essa figura. Então, quando nós temos a justificativa, também há aquela discussão, puxa, mas um direito romano-germânico aceitando esta figura do trust? Não. Não, porque nós temos já vários países que adotaram, e me parece que o Código Civil argentino é o que nos traz lições, primeiro, porque é muito próximo da figura do nosso fideicomisso, e segundo, porque é o país nosso vizinho e que trouxe aí um grande benefício para planejamentos sucessórios e que também é lembrado pelo deputado Henrique Mizas, que não foi reeleito, quando ele traz a justificativa. Ele fala do fideicomisso do Código Civil argentino, que se procurarem, e está aí na internet à disposição de todos, a partir do artigo 1666, traz toda a figura do fideicomisso, traz a figura de primeiro o patrimônio vai para alguém, este alguém, a rigor, vai cuidar daquele patrimônio em prol de um terceiro. Então, aí nós temos a figura do fideicomissário. Parece que o brasileiro terá, sim, uma preferência, a rigor, também como constou da figura do contrato fiduciário no projeto do Código Comercial, que instituições financeiras sejam autorizadas a negociar este tipo de contrato. E claro que nesse momento me parece que nós saímos da substituição, da sucessão testamentária e vamos para os contratos. Fideicomisso é mudado para a parte dos contratos, e com isso que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos fazer
com que alguém que se quer beneficiar a tempo certo e determinado consiga acontecer. Então, é muito importante ver no projeto de lei, está no Senado, e eu tomei o cuidado de ontem fazer a pesquisa e ver que eu estava realmente com a complementação de voto de agosto de 2022, então, que já foi para o Senado com a complementação de voto, reconhecendo que esses patrimônios autônomos, que é o patrimônio que vai estar sob a forma de fidúcia, onde eu trago por analogia, de novo, com todo respeito, sobretudo considerados os civilistas que estão aí nesse grupo, dá até medo conversar com todos vocês, tamanho saber jurídico, mas que eu trago por analogia a figura do fideicomisso, esse patrimônio autônomo, ele é um patrimônio de afetação. E por quê? Porque ele não vai se submeter ao efeito de falência ou recuperação da empresa. Então, quando traz o projeto de lei a figura do contrato de fidúcia, me parece que ele está muito próximo, sim, do fideicomisso, tal como eu imagino que o fideicomisso pudesse acontecer. Se não for para ter isso, no projeto que fiz no meu doutorado, é que pelo menos nós tenhamos uma alteração para que essa subscrição fideicomissária passe a ser permitida em prol daqueles que já tenham sido concebidos ou daqueles já nascidos, e que, a partir disso, nós consigamos voltar, retomar o fideicomisso por ato inter vivos. Não obstante, seja importante dizer que o professor Venosa defende que ainda hoje nós poderíamos nos valer do fideicomisso inter vivos. Eu tenho sérias dúvidas. Então, essas, com o devido respeito, as ponderações que eu gostaria de fazer para que nós pudéssemos debater, inclusive para que eu possa ver todos eventuais equívocos, até para tentar melhorar. E tentar melhorar por quê? Isso para o professor Paulo Lobo, porque eu tenho uma grande vontade, professor, que houvesse pelo menos a modificação para que nós pudéssemos, sim, instituir o fideicomisso por testamento a favor daqueles que já sejam concebidos ou que já tenham nascidos. Porque me parece, sim, que na proteção de vulneráveis isso pode ser muitíssimo útil. Então, essas as palavras, eu agradeço uma vez mais. Não posso deixar de agradecer especialmente ao professor Gustavo Andrade. A obra dele no meu trabalho de doutorado foi fantástica. Eu agradeço todos os dias porque ele me mandou, e também a professora que não está aqui conosco, mas a professora Milena Donato Oliva, que também foi maravilhosa, e ela tem escritos aí sobre o trust que são maravilhosos. Eu agradeço e me submeto, claro, agora ao debate, que espero que seja bastante rico para todos aqueles que nos veem. Obrigado, Cláudio. Eu já vou passar imediatamente a palavra para Gustavo, com as considerações, tá? Agradeço pela precisão, pelo respeito ao tempo, tá? E pelos conceitos que vão permitir a gente continuar nessa tarde aqui. Então, Gustavo, meu cara, a palavra é sua. Seu microfone ainda está fechado, amigo. Desculpa, eu achei que estava já ligado, naquela hora que a gente compartilhou a tela. Mas eu vim dizendo que agradecer a você, Marcos, dizer à Cláudia que parabenizá-la, na verdade, pela exposição tão clara, saudar os nossos amigos e amigas do Conrep, na pessoa dos professores Paulo e Fabiola. Eu, na verdade, estou tendo a honra, né, de ter recebido da professora Giselda Hironaka um texto para que, né, como ela havia sido convidada, como o Marcos disse, ela, não podendo comparecer, não deixou de contribuir e nos mandou um texto que eu vou, antes de falar um pouco também sobre a exposição de Cláudia, trazer, né, essas impressões e as contribuições da professora Giselda. O texto que ela enviou fala sobre convergências e divergências entre doutrina e jurisprudência
em matéria de sucessões. Então, ela faz um levantamento, na verdade, eu não vou ler o texto todo, porque ele é um pouco longo, mas eu fiz alguns destaques para que e destaques que tenham, evidentemente, pertinência com o que a gente vem discutindo, né? Então, a proposta dela no texto é falar sobre as convergências e divergências entre a doutrina e a jurisprudência em matéria de direito das sucessões, e tratando sobre os aspectos em que as duas instituições se aproximam ou se afastam, né? Jurisprudência e doutrina. E o que requer indicar um parâmetro comparativo. Para isso, então, ela utiliza, né, a escolha natural foi a disciplina da matéria no Código Civil, ou a falta dela, como ela coloca aqui entre parênteses, buscando tratar dessas convergências e divergências na interpretação desses dispositivos chaves, né, que ela chama de dispositivos chaves quando forem existentes. Ela diz que nos 20 anos de promulgação do Código Civil, muito foi dito a respeito do anacronismo da disciplina sucessória, lamentando-se a oportunidade perdida e mesmo os retrocessos havidos. Contudo, graças ao trabalho conjunto de doutrina e jurisprudência, criando estándares jurídicos, sejam interpretativos, sejam análogos, o direito sucessório, então, né, não sucumbiu, segundo diz nossa professora, e nem se divorciou das demandas sociais. Ela fala num papel depurador da jurisprudência e recordando aqui o tema da concorrência sucessória do cônjuge ou companheiros sobrevivente com descendência híbrida do falecido, que teria sido injustificadamente ignorado pelo legislador, a despeito de se tratar de um fenômeno há muito conhecido, e visando contornar a sentida ausência de previsão legal, apresentaram-se diversas construções jurídicas. Ela mesma teve a oportunidade de estudar o tema e defender tese que conferiu, né, sua titularidade no Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, porém, prevaleceu, né, de toda sorte, a opção jurisprudencial. Por opção jurisprudencial, me desculpem, o entendimento doutrinário de que se tornou majoritário e foram objeto do enunciado número 527 da 5ª Jornada de Direito Civil, segundo o qual devem ser aplicadas da concorrência híbrida as regras sobre concorrência com descendentes exclusivos. Um outro assunto que ela destaca também, e que, segundo ela, a jurisprudência também seguiu a corrente majoritária da doutrina, foi aquele que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. O legislador, na contramão da história, optara por um modelo que diferenciava a vocação hereditária do cônjuge e do companheiro. E aí ela fala do julgamento do recurso extraordinário 878-694, né, em Minas Gerais, e quando pôde o Supremo Tribunal Federal estabelecer um equilíbrio há muito vislumbrado pelo Constituinte, ao conceber que todas as entidades familiares deveriam ter o mesmo grau de proteção e a mesma relevância no ordenamento jurídico, apesar de suas diferentes conformações estruturais, porque a família seria simplesmente um meio para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Dentro dessa temática, ela faz a análise jurídica da sucessão do companheiro, né? Também aqui, diz ela, o legislador foi descuidado, pois não incluiu o companheiro no rol dos herdeiros necessários e nem previu a possibilidade de seu afastamento, a exemplo do que fez em relação aos colaterais do artigo 1850. Embora não haja consenso doutrinário, parcela relevante entende que estender a garantia da legítima ao companheiro é não apenas razoável, como também uma decorrência lógica e inevitável da sistemática do ordenamento. Mais adiante, então, ela diz que no silêncio do legislador falta uma orientação jurisprudencial firme e uniformizadora que se detenha sobre a matéria e não deixe dúvidas que só emperram os planejamentos sucessórios. Continuando, então, a professora ainda fala em divergência, nas divergências entre doutrina e jurisprudência, recordando que é natural e necessário sugerir críticas aos entendimentos dos tribunais. E, sob essa perspectiva, ela menciona a questão dos pactos sucessórios, né, como sabemos, são vedados pela lei. Os tribunais não hesitam em declarar-lhes nulos, e aí ela diz que concorda, né, que de legge data deve permanecer assim, mas cabe, porém, à doutrina discutir a viabilidade de se manter positivada uma proibição genérica baseada em premissas delineadas há séculos e que emperra o desenvolvimento de mecanismos de planejamento sucessório.
no atual contexto social, diz ela, as precauções que, segundo Bevilacqua, evitariam o risco de ver concretizar os inconvenientes temidos, revelam-se exageradas, sendo necessária uma reforma legislativa do artigo 426 do Código, segundo a professora. Dentro desse tema do planejamento sucessório e da limitação imposta à amplitude interpretativa dos tribunais, cabe lembrar do fideicomisso. Então, entramos no tema que Cláudia, sobre o qual Cláudia discorreu. Ela diz que o fideicomisso é uma figura subestimada pelo Código vigente, né, que a confinou nos limites da substituição fideicomissária e praticamente a aniquilou ao admiti-la apenas um benefício de pessoa não concebida ao tempo da abertura da sucessão. E entre nós não temos um instituto que realize a mesma função socioeconômica desempenhada pelo trust, nem com a mesma flexibilidade. Pensar em um caminho alternativo que o internalizasse traria grande contribuição para o trânsito comercial e para as operações econômicas, e o fideicomisso poderia ser um instrumento para isso. Também coincidindo com as ponderações de Cláudia. E, finalmente, eu acho que o último tema que ela trata, já que ela fez um apanhado geral, né, de alguns temas polêmicos e com divergências e convergências de doutrina e jurisprudência, ela diz aqui, nos últimos dias, né, por fim, os últimos dias nos brindaram com uma discussão das mais relevantes, consolidada no tema 1236, de repercussão geral, em que o Supremo analisará a constitucionalidade do artigo 1641, inciso 2º, do Código Civil, que estabelece ser obrigatório o regime da separação de bens no casamento de pessoa maior de 70 anos e a aplicação dessa regra às uniões estáveis. Ela diz que já há algum tempo, parcelas destacadas da doutrina, corroborada pelo anunciado 125 da primeira jornada de Direito Civil, apontava para a inconstitucionalidade de tal dispositivo, que, lasteado em uma suposta tutela do idoso, protegeria, na verdade, interesses patrimoniais dos herdeiros, em clara intromissão indesejada do Estado na vida privada familiar, né? E aí a gente entra numa questão que também passa pela autonomia da pessoa do idoso, né? E eu sempre tive uma reserva também muito grande com esse dispositivo, sabendo que há 10 anos atrás, né, quer dizer, 12 anos atrás, 2010 foi a mudança, a idade era 60 anos, né? Então eu me vejo daqui a 2 anos querendo casar e sem poder escolher o regime, né? Melhor que tenha mudado para 70, mas ainda assim, a meu ver também, não há dúvida de que esse dispositivo é inconstitucional. Então, ela finaliza dizendo que no fluir das ideias e na sucessão dos tempos, doutrina e jurisprudência sempre terão um papel importante para fomentar o estudo do direito e para cooperar com seu aperfeiçoamento. Nesse particular, não importa se elas convirjam ou divirjam. O importante é sempre ter garantido espaço para o debate. E aí, então, com isso, eu termino aqui o texto que a professora encaminhou, com as suas contribuições sobre, né, de uma forma mais geral, do direito sucessório, também tratando do tema do fideicomisso. E, Cláudia, o que eu, assim, na verdade, a gente fala em debate, né, mas eu, na verdade, eu queria dizer a você que eu sempre tive muita vontade de ler o seu trabalho. Agora, nesse pequeno tempo em que eu me preparei para a reunião de hoje, eu fui à biblioteca virtual da USP e consegui, ao menos, uma pequena tese, na verdade, a introdução e a conclusão, né? Muito pouco, mas só fez aguçar a minha vontade de conhecer o seu trabalho, que é uma né, profunda pesquisa, né, não só sobre o Instituto do Fideicomisso, mas também sobre o Trust, com essas propostas, né, que você traz, que são muito interessantes. A gente vê que a proposta de atualização que você traz no seu trabalho, né, contempla essa necessidade da revisitação de alguns institutos do direito sucessório, né, o que a gente percebe, né, e aí o seu ponto de partida, inclusive, na pesquisa, né,
a dificuldade do autor da herança proteger aquelas pessoas que lhe são caras, mas que não se constituem seus herdeiros legítimos. E esse estudo ele tem total pertinência com o que vem sendo discutido, né, nesses últimos tempos, em termos de direito das sucessões. Eu acho que esse movimento, né, como você se referiu, a Daniel Teixeira, Simone Tassinari, entre outros, o grupo que trata do planejamento sucessório, foi um movimento que fez, na verdade, despertar para o direito das sucessões. Eu acho que o mérito desses estudos está justamente nessa proposta de revisitação, porque, sem dúvida nenhuma, como você disse muito bem, a gente não tem que trabalhar com a lei da forma como ela está posta, e a legítima é de 50%, e assim tem que ser, né? Ninguém vai estar fazendo malabarismo e muito menos ilegalidade para mudar essa situação, que a gente tem que debater, né, e verificar o que é que efetivamente pode ser mudado. Então, a gente percebe isso, é claro, nesse descompasso entre o livro das sucessões e a realidade social contemporânea, né? Nossos mestres, né, me refiro ao professor Paulo e os professores, né, que introduziram no Brasil a metodologia do direito civil constitucional, falam, né, na virada de Copérnico, na Constituição, se referindo ao artigo 226, né? E aí, no caso, ao direito de família, né? Como, na verdade, essa virada de Copérnico ela se deu vindo de um processo de evolução, né, que passa por intervenções legislativas, como o próprio Estatuto da Mulher Casada e a lei do divórcio, mas o artigo 226 da Constituição realmente inovador, né, e que foi tão bem interpretado pelo professor Paulo no artigo que trata das entidades familiares e que eu tomo como base, né, para, antes mesmo de começar as aulas na faculdade, eu disponibilizo para que os alunos estudem, para que a gente possa ir, né, de um ponto. E esse texto ele tem um aspecto, eu vou fazer um parênteses aqui para contar, muito interessante, que meu filho ele estava no terceiro período da faculdade, hoje ele já se graduou, estava no terceiro período, chegou aqui na minha casa para eu levá-lo no dia seguinte a um local onde ele ia fazer uma seleção para um estágio na Defensoria Pública da União. Então, ele chegou para mim e disse: pai, eu estou preocupado com a redação. Eu estudei o que eu podia, ele estava no terceiro período ainda, mas estou preocupado com a redação. O que é que eu poderia ler? Aí eu entreguei o texto do professor Paulo a ele, né, das entidades familiares. E então ele leu, né, gostou muito, porque esse texto do professor Paulo, além de toda, né, construção, interpretação inclusiva, ensinando sobre, né, a maneira correta de interpretar o texto constitucional como um todo, para mim é um dos melhores textos para você aprender, né, a utilizar o raciocínio lógico. E então ele leu esse texto e no dia seguinte, por uma coincidência muito feliz, o tema da prova, da redação, foi o julgamento do Supremo na DPF sobre as uniões homoafetivas. E aí era o que ele precisava, né, para escrever, tirou 10 na redação e ficou em nono lugar na seleção ainda no terceiro período. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, né, falando desse descompasso entre o direito das sucessões e a realidade social, eu acho que o que a gente tem que promover é justamente essas releituras, né? Talvez sejam necessários alguns ajustes legislativos, né, para poder... E aí onde vem também, Cláudia, essa proposta que você traz, né, sobre o fideicomisso na figura também, né, desse instituto que o projeto de 758 traz, mas também pensando na sua funcionalidade, né, e principalmente, né, que eu acho que é a maior, né, a maior
virtude de uma mudança legislativa que possa arejar o direito das sucessões é justamente na proteção dos vulneráveis. E aí, nesse ponto, nesse aspecto, você bem salientou, né, que o fideicomisso também pode servir à proteção dos vulneráveis. Então, eu acho que o planejamento sucessório e patrimonial, um e outro, tem potencial, né, para atingir também muitas pessoas, né? A gente hoje não tem mais o direito das sucessões como aquele, né, direito que era utilizado praticamente pelas pessoas que detinham, né, o poder econômico. A gente houve, querendo ou não, uma democratização da utilização de institutos de, né, de direito das sucessões e testamentos. O Brasil ainda é um país comparado com outros, mas, de qualquer sorte, a gente hoje tem um número muito maior de pessoas preocupadas com o futuro, né? O brasileiro não tinha culturalmente, mas também por ser um país tão desigual, né, também não teria como haver essa preocupação. Muita gente tem como preocupação aquilo que vai comer, né, no dia, e não vai pensar em questão patrimonial. Mas eu também queria salientar aqui e não deixar de mencionar alguns estudos, né, que estão sendo feitos por processualistas e que têm ajudado bastante na concretização de direitos sucessórios. E aí, para citar o nome de um deles, né, a quem eu acompanho mais o trabalho, é o de Rodrigo Mazei, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, e ele vai lançar até o final do ano um livro inclusive sobre o inventário, e eu andei lendo alguns artigos dele muito bons. Ele utiliza dispositivos de outras fontes, como, por exemplo, a própria lei da recuperação de empresa, ou para utilizar no próprio inventário a questão da arbitragem e outros institutos, né, voltados a uma maior rapidez na própria tramitação desse processo, que geralmente é tão longo, né, e despende tanto tempo e tanta energia, né, dos herdeiros, das pessoas que estão envolvidas. Então, eu não tinha, Cláudia, o que efetivamente trazer de divergência quanto ao que você nos apresentou. Eu acho que a sua pesquisa, e eu pude sentir isso nessa pequena leitura, e espero a publicação quanto antes, que é uma pesquisa muito aprofundada sobre esses institutos e que é uma grande contribuição, de fato, à academia, com vista à utilização mesmo prática desses institutos em prol da autonomia a tolerância, que é algo que eu defendo e defendo no meu trabalho, mas logicamente que dentro de uma proposta, né, de lei diferente, não como instrumento de autonomia privada do autoliderança, não como uma condição, né, exclusiva, né, para excluir direitos e nem pessoas, mas pelo contrário, né, de procurar desconcentrar riquezas, incluir pessoas, né, como o modelo que eu utilizei lá na pesquisa que eu fiz do pós-doutorado. Então, era isso que eu queria colocar, Marcos, e também queria muito ouvir o professor Paulo e os demais colegas para a gente, então, continuar o debate. Obrigado. Eu agradeço, Gustavo. Trouxe aqui vocês dois para o destaque, tá? Para a gente poder continuar essa conversa. Estão inscritos, além de mim, a professora Maria Cristina, na sequência o professor Paulo vai fazer as considerações deles. E eu vou deixar os dois aqui na tela, porque eu só queria fazer umas provocações. O que é planejar? Que é o sentido que a gente vai dar para o planejamento sucessório? É um privilégio para poucos, que têm recursos financeiros, ou a gente vai ressignificar a ideia de planejamento, levando em consideração que você só pode planejar você entender exatamente quais são as consequências das suas decisões. As consequências na hora de escolher o regime de bens do casamento, as consequências que você tem na hora de você decidir fazer um testamento, quais são os limites da legítima, o que é a parte disponível. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, meus amigos, mas muitas vezes a minha impressão é que as pessoas oferecem medidas sofisticadas de planejamento, quando um bom testamento
e uma boa doação poderiam resolver a maior parte dos problemas. E hoje, muitas vezes, planejar é garantir para a família acesso à disponibilidade dos bens. Explico. Sem planejamento, não há reserva financeira para pagar os tributos de transmissão de bens. E sem transmissão de bens, os herdeiros ficam sem acesso à disponibilidade patrimonial que aquele acervo hereditário deixa. Mas o que é que eu vou planejar? Eu vou planejar o destino dos bens de raiz. E o que é que eu vou fazer com as novas discussões em relação a bens e ativos digitais? Essa semana a gente viu uma discussão sobre milhas aéreas. E é incrível como as pessoas tentam simplificar as coisas. Você pode adquirir milhas aéreas pagando, você pode adquirir milhas aéreas usando cartão de crédito, você pode adquirir milhas aéreas usando bonificação, e de repente eu me vejo no meio da discussão maniqueísta se milhas podem ou não ser objeto de um inventário integral acervo de bens do espólio. O assunto é muito mais complicado do que isso. E, às vezes, a falta de compreensão dos limites de um bom testamento ou de uma doação acabam levando à impressão de que eu preciso de uma holding. E aí, quando eu vou fazer uma holding, duas situações. As pessoas ficam reféns de quem ofereceu a estrutura e não conseguem mais sobreviver sem precisar dos serviços daquele que ofereceu a estrutura. E número 2, nós temos no Brasil várias bombas relógio que a gente não sabe quando é que vão explodir. São planejamentos mal feitos, são distorções do que a gente entende por proteção dos interesses do autor da herança dos seus herdeiros e tentativas de fraude patrimonial travestidas de hipóteses de planejamento sucessório. Acho que para a gente começar a planejar, a gente tem que entender que a gente pode optar por outros regimes de bens. A gente pode decidir que o testamento pode ser revisto a qualquer tempo. E aqui, Cláudia, eu acho que é uma questão interessante. Muitas pessoas ainda não perceberam, tá, que você vai viver em planejamento. Você vai precisar fazer uma revisão contínua disso. As próximas gerações vão passar dos 80 anos, com certeza. Provavelmente a da gente vai chegar nisso na maioria dos casos. Isso significa dizer que, se a gente continuar observando o contexto social, a gente vai ter pouquíssimos casos de monogamias únicas. A gente vai ter famílias ou relacionamentos sucessivos ao longo da vida. E, provavelmente, no final de cada ciclo de relacionamento, eu vou ter que repensar aquela estrutura de planejamento que eu pensei para o futuro diante das novas circunstâncias. Mas eu acho que o primeiro empecilho que a gente tem aqui é de assegurar autonomia patrimonial para quem tem mais de 70 anos. E demora 20 anos para a gente poder começar a ver o prenúncio da discussão do Supremo Tribunal Federal sobre o regime de bens obrigatório, tá? Para pessoas acima dessa idade, o que para mim é algo complicado. E ainda aparece o uso, e aqui já para provocar, de modelos alienígenas no nosso planejamento sucessório, tá? Nada contra o trust, nada contra você utilizar algumas formas de testamento que a gente encontra lá fora. Mas e o custo de transação? O custo de repatriar o dinheiro, o custo de fazer a contratação lá fora, o custo de apostilhar a documentação para poder ter feito no Brasil, tá certo? A falta de proximidade do poder público de lidar com essas situações, tá? De não saber exatamente como enquadrar esse contexto. E aqui um grande desafio, meu amigo, que são as criptomoedas, os criptoativos. Uma maneira de que, na ausência legislativa, podem acabar servindo como, tá, uma espécie de patrimônio literalmente separado. Eu acho que tudo que você falou, que o Gustavo falou, tem um pressuposto que é o da boa-fé. E talvez a resistência brasileira de lidar com trust seja a discussão um pouquinho maior. Você trouxe o trabalho da Milena aqui. O trabalho da Milena, o título é Patrimônio Separado. E é interessante como não é difícil para os bancos e instituições financeiras assegurar os seus interesses e garantir que o patrimônio de afetação não vai ser tocado. Mas quando a gente está falando de particulares, quando a gente está falando de qualquer um de nós aqui que decide estabelecer patrimônio separado, as dificuldades são gigantescas. Talvez, Cláudia, a dificuldade da gente admitir um fideicomisso mais estruturado e admitir o trust passa por aí, tá? A gente primeiro precisa resolver algo um pouquinho mais amplo
na minha cabeça, enquanto a gente não tiver as balizas do que seria a possibilidade no nosso sistema de a gente ter patrimônios em separado, livre da possibilidade de penhora, de qualquer outras obrigações, a gente não vai conseguir avançar nisso. E, para mim, um laboratório é o bem de família. Quantas relativizações e quantas discussões a gente tem em relação ao bem de família, que é algo muito mais simples da gente entender do que a questão do patrimônio separado. E acho que a premissa da gente para estudar o direito das sucessões, inspirado no que a professora Giselda nos coloca aqui, é que a gente precisa levar em consideração que não dá para reduzir o direito sucessório apenas à transferência de bens. E a gente colocar, mais uma vez, as pessoas se vindo ao patrimônio. Acho que as ferramentas de planejamento sucessório, a partir de uma leitura constitucional, e a gente, aqui eu vou fazer referência à atualização do professor Paulo e professora Giselda Hironaca, a obra de Pontes de Miranda no tratado. As notas de atualização, acho que são muito significativas, ou representativas disso. Da gente entender que o patrimônio vai ser meio de assegurar uma existência digna para as pessoas. Eu acho que, no final das contas, é disso que se trata. Acho que a vontade do testador, a vontade do autor da herança tem que ser lida com essas lentes, tá? E não com a lente de uma pura e simples bridagem patrimonial. Para terminar, Gustavo, chamar a atenção que o livro do Mazei saiu. O Mazei, na verdade, tem 2 livros sobre o assunto. O livro que foi publicado, por enquanto, chama Inventário Sucessório. Foi publicado na Juspod, uma primeira edição esgotou a tiragem. Ontem saiu a segunda tiragem da primeira edição. E só que acontece que isso é apenas uma coletânea de textos que ele publicou sobre sucessões nos últimos 3 anos. A gente está esperando um livro específico de comentários ao Código de Processo sobre inventário. Esse ainda não saiu. Tá? E, Cláudia, acho que a dificuldade hoje que eu vejo é da maneira como o direito sucessório é ensinado na graduação. O direito sucessório, basicamente, é ensinado no campo da sucessão legítima. A discussão sobre sucessão testamentária, basicamente, é um grande pecado, uma grande omissão. Se os alunos conseguirem chegar no fideicomisso, duvido muito que cheguem em substituição vogal compendiosa no meio da discussão. E aqui a gente tem um problema. Eu não posso avançar se eu desconheço o Instituto, eu não posso avançar se eu ignoro as possibilidades dele. E que hoje à tarde, quem vai assistir esse vídeo possa aproveitar para se animar e conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Tá? Eu já vou trazer, professor Paulo, a Maria Cristina, na sequência, fazer as colocações dela. Tá? Vou me retirar aqui da tela com o Gustavo, vou deixar a Cris e Cláudia aqui no destaque, e na sequência eu lhe passo a palavra. Então, Cris, minha amiga, a palavra é sua. Bom, vou ser bem rápida para que a gente possa usufruir ao máximo aí da fala do professor Paulo. Dizer, Cláudia, que eu amei sua exposição e me parece, Marcos, professor Paulo, todos que estão presentes aqui hoje, Gustavo, que essa reunião de hoje é meio que um resgate dessa temática da metodologia civil constitucional, de trazermos a autonomia da vontade, de trazermos a pessoa para o centro do sistema, fazendo com que haja, de qualquer forma, uma ingerência em relação ao destino do nosso patrimônio. E várias frases foram ditas que eu gostaria que nós pensássemos com mais vagar sobre elas. Uma delas foi da própria Cláudia na exposição, falando do furor, e eu compartilho com Cláudia desse entendimento até das pessoas que eu costumo atender no escritório, como se fosse um fetiche em busca dessas holdings, achando que planejamento sucessório necessariamente você tem que estruturar em cima de uma holding ou de uma pejotização em razão de você diminuir a incidência tributária. Uma outra questão que também a gente não pode esquecer e que Marco, na sua ponderação, bem o disse, que é o planejamento a respeito do ITCMD, que, além de tudo, para dificultar ainda mais o panorama, em cada estado nós temos regras distintas. Quem fala muito bem desse respeito é o nosso amigo Daniel Bucar, e isso é necessário que nós, que atuamos e estudamos tanto direito civil, direito sucessório, é imprescindível que nós nos detenhamos no estudo mais pormenorizado dessa torre de Babel que vigora em torno do ITCMD. A figura do fideicomisso, assim como Cláudia,
embora eu não atuasse ainda tão bem quanto você, Cláudia, mas eu também fui da época que fiz a minha graduação na codificação de 16, e aí eu era uma apaixonada pela estrutura e pela figura do fideicomisso. Mas aí me parece, e eu não tenho dúvidas disso, que na limitação imposta, dentro daquela questão de somente ser possível, quando existir um concepturo, limite praticamente, coloca como letra morta o que você poderia fazer com o fideicomisso a respeito da proteção de algum parente vulnerável. Porque uma das questões que nós sabemos, na perspectiva da vulnerabilidade, é que ela é multifacetária e que, para você identificar, é necessário que aquela pessoa já exista, para que você verifique o porquê da sua vulnerabilidade experimentada, o que faz com que haja um esvaziamento despropositado dessa substituição. E outro detalhe que é importante que nós nos lembremos é a dificuldade que nós temos de resgatar determinados institutos ou de fazer com que se caia no senso comum que, por mais que se tenha e que esteja em moda, se vocês perguntassem, diz um tema em moda no direito, a gente não tem dúvida de dizer que é o planejamento sucessório. É quase como uma chave mágica que diz, eu vou entregar na tua mão o poder de decidir tua vida ou o destino do teu patrimônio pós a sua morte, ainda que exista o Código Civil, ainda que exista a jurisprudência. E por mais que nós não gostemos, existem determinadas regras relacionadas ao direito das famílias, ao direito civil, que, repito, por mais que não concordemos, por mais que não gostemos, são regras cogentes e não conseguimos as afastar pelo simples fato de as considerarmos injustas. Leia-se, por exemplo, a questão do 426, que me impede de fazer, por exemplo, um testamento no qual eu já coloque de forma expressa uma renúncia ao direito de concorrência. A gente sabe que, por mais que nós não queiramos se submeter à rigidez da legítima do direito brasileiro, aquela limitação dos 50% sobre o patrimônio, até que haja uma alteração legislativa, são com essas regras que temos que lidar. E eu fico com muito receio dessas fórmulas mágicas que falam do planejamento sucessório, porque grande parte das pessoas estão sendo enganadas, estão lesadas. Porque quando você faz um planejamento, na verdade, você vai ter a necessidade de revisitar aquele planejamento recorrentemente por dois motivos. Um é a própria alteridade comum à natureza humana. A modificação de sentimento, a modificação de estrutura familiar, o surgimento de novos herdeiros, o desfazimento de novas relações afetivas e, para além disso, a questão também da modificação do entendimento dos nossos tribunais, que faz com que haja, muitas vezes, uma modificação completa. E aí, utilizando as palavras de Gustavo, falando da nossa virada de Copérnico, sendo que ele falou na feliz virada propiciada pela constitucionalização do direito civil, a gente tem também uma espécie de virada, Gustavo, quando o tribunal ele meio que altera completamente a regra do jogo e faz com que, muitas vezes, situações que estavam mais ou menos caminhando para uma consolidação de uma forma, de repente, sofra um vento e vá para a direção oposta. Vou ser mais clara. Todos nós imaginávamos que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, no campo do direito previdenciário, com relação às famílias simultâneas, teria um resultado diverso do que foi. E isso faz com que haja mais ainda uma insegurança naquele planejamento que é oferecido, como se fosse você dar ao sujeito a apropriação e o exercício da liberdade em relação ao que lhe afeta, seja sob o ponto de vista patrimonial, seja sob o ponto de vista da constituição de sua relação afetiva enquanto formação de entidade familiar. Com essas palavras, e para que a gente não perca a nossa cereja do bolo, sem desmerecimento algum, as falas de Gustavo, as falas de Cláudia, a fala de Marco, mas sempre a gente fica
sedenta pela fala do professor Paulo, como se fosse o nosso oráculo, o professor do Delfos. Aí eu vou encerrar por aqui, devolver a palavra para vocês e dizer que para mim sempre é uma alegria e sempre eu saio muito mais enriquecida e aprendo muito com cada reunião que a gente tem aqui. Um beijo para cada um de vocês e obrigada, Marcos, aí pela palavra. Agradece, Cris. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo imediatamente aqui, que já está no destaque. Muito bem, meus caros. Cláudia, a sua tese, ela tem o papel importante de revitalizar um antigo instituto, que sempre foi muito pouco apreciado no Brasil, ou eu diria, pouco compreendido, as suas funcionalidades, suas possibilidades. Eu mesmo beneficio disso, como ao longo da minha vida como advogado, os testamentos que eu minutei, em nenhum deles eu inseri a possibilidade do fideicomisso. Nunca fui procurado por cliente nenhum que, porventura, conhecesse essa matéria. Como professor, como doutrinador, sempre com uma certa resistência a esse instituto. E ele agora se revitaliza por estudos como o seu, tentando quase como uma fênix, e estimulado por essas discussões muito ricas em torno do potencial do planejamento sucessório. Então, ele volta. E todas as discussões em torno do planejamento sucessório sempre está surgindo o tema e ressurgindo o tema do fideicomisso como um caminho virtuoso para se alcançar esses objetivos, sem nenhum prejuízo, como você, inclusive, ressaltou desde o início da sua fala, da legítima, né? Enquanto hoje é 50, amanhã pode ser 40, o que seja, mas é legítima, ela está ancorada na regra constitucional do direito à herança, né? Agora, é importante que a gente tenha presente o seguinte, é que no fideicomisso há dois direitos distintos e simultâneos, dois direitos. Um é o direito do fiduciário, que é um direito subjetivo resolúvel, o direito do fiduciário. Portanto, ele está sujeito, eventualmente, esse é um evento que possa dar fim a esse direito. E, por isso, uma condição resolutiva. Agora, o direito do fideicomissário, ele é um direito que não se confunde, é um direito, ele não se confunde com expectativa de direito. Ele é um direito subjetivo. Veja bem, ele é um direito subjetivo e que eu diria, até anotei que eu tenho trabalhado muito esse termo, um direito expectativo. Veja, o direito, é o direito subjetivo já do fiduciário. O outro é um direito também subjetivo, que é o direito expectativo. Direito expectativo, você é titular. Na expectativa de direito, não há ainda titular. Não se formou, não se consolidou a tutela jurídica que ele espera que venha a acontecer. Então, o que isso tem a ver? E o que isso é importante? Os dois herdam. Os dois herdam. Cada um do seu direito.
E por isso que é um equívoco do Código Civil, quando se refere, repetindo a dicção do Código de 16, quando se refere à substituição fideicomissária. Porque de substituição não há substituição. É algo diferente. O fideicomissário não substitui o fiduciário. Ele não substitui. Ele não sucede o fiduciário. E por isso o equívoco que se reproduz na doutrina e vai se reproduzir, por exemplo, na decisão que a Cláudia trouxe do STJ, que eu anotei, e que ela se refere, se eu bem anotei, à guarda. Não. O fiduciário não detém a guarda. Ele é titular de direito, e de direito próprio dele. Direito resolúvel, mas direito. Então, ele não detém apenas a guarda daquele patrimônio para depois transferir para o fideicomissário. Não. É, portanto, um direito absolutamente distinto. E quando o Código Civil diz que se o não nascer antes da abertura da sucessão, se ele nascer antes da abertura da sucessão, né, o fideicomissário, ocorre aí usufruto, né? E imputa ao fiduciário a titularidade de usufrutuário. Vejam vocês que, nesse caso, não há conveniência alguma em pensarmos e imaginarmos uma mudança do fideicomisso como ainda atrelado à ideia de substituição. Crítica, portanto, que continua oportuna de Pontes de Miranda. O Código ele criou, portanto, duas restrições que, se não inviabilizaram, essas restrições limitaram profundamente a utilidade social do fideicomisso, que foi muito bem destacado por Cláudia. A primeira é de o fideicomissário ser apenas o concepturo, né? E o concepturo, como vocês bem se lembram, a gente tem que remeter-se à regra do Código Civil, que estabelece que o limite temporal de 2 anos após a abertura da sucessão. Então, 2 anos. Após 2 anos, que o Código anterior chamava de plora eventual, após os 2 anos, cessa. Então, essa guarda de temporal, ela é definitiva, né? Após os 2 anos, encerra-se essa possibilidade de se constituir e, portanto, de se configurar o fideicomisso. Essa foi a grande restrição. Claro que não é que se encerre aí pura e simples, mas se a nascer, ou melhor, nem nascer, for concebido após a abertura da sucessão, for concebido após a abertura da sucessão, nada impede que se estabeleçam condições e eventos para o futuro. Por exemplo, nascendo concebido dentro dos 2 anos, quando completar o fideicomisso 18 anos, ou quando obtiver a formação, a conclusão, a graduação universitária, ou coisa que valha, né? Ele se consolidará, talvez o termo certo fosse isso, consolidará o domínio na pessoa
do fideicomissário, ao invés de falar de se transferirá ou se substituirá, né? Se consolidará o domínio na pessoa do fideicomissário. Mas é uma restrição, porque esse limite temporal de 2 anos é muito curto. A outra restrição que eu me referi é o fato de se for concebido anteriormente à abertura da sucessão, deixa de haver o fideicomisso e se converte a uma conversão em usufruto. Portanto, uma segunda restrição. Agora, outro ponto importante, que, em termos conceituais dessa matéria, é que o não concebido ou o concepturo é um sujeito de direito. Ele não é pessoa para o direito brasileiro, mas é sujeito de direito. E como sujeito de direito, analogicamente ao que se atribui ao nascituro, a ele, por exemplo, é assegurado e deve ser assegurado a curatela específica, que analogicamente a curatela do nascituro. Eu penso que, concluo, que esse levantamento feito pela Cláudia com relação aos projetos de lei que estão tramitando no Brasil, a essas discussões ricas que ocorrem na doutrina, e a tese dela vai nessa direção, e também a referência oportuna que ela fez ao Código Argentino, em que encontra, e com isso abre uma perspectiva enorme para a admissibilidade e a utilidade social do fideicomisso, que é via o pacto, ou seja, via contrato. Não apenas o testamento, não apenas via testamento, mas podendo também se utilizar o contrato. Portanto, por ato intervivos, você poder utilizar algo próximo do que a figura do fideicomisso está aí para poder ser atendido. E, com isso, ele é um caminho muito interessante, sem precisar torcer tanto, um caminho interessante para o planejamento sucessório. Abrindo a lei brasileira, né, do futuro, de lege ferenda, abrindo a possibilidade de poder, não apenas via testamento, ou seja, em que você, de qualquer maneira, está submetido a um evento futuro, que é a abertura da sucessão, você já permitir que se faça de já, né, se organize de já, sem de pensamento, de orientação do Poder Judiciário, né? Aqui citou-se alguns exemplos. Eu me lembro o exemplo que gerou um tumulto enorme no Brasil, e veja a dificuldade para planejar isso, com relação à concorrência sucessória quando o regime de bens é de separação convencional, né? O STJ diz, como eu penso, como eu sempre sustentei, que uma coisa, que a regra em vida vale para a morte. Se as pessoas, no seu âmbito de autodeterminação, e de autodeterminação existencial e também de autonomia privada, no caso, quando envolve o patrimônio, né, do regime patrimonial de bens, escolhe livremente, no momento, num pacto antenupcial, ou posteriormente, como a lei admite, alterando o regime e escolhe o regime de convenção, porque ele está projetando não apenas para aquele instante da vida, mas também pensando no futuro, pensando o que vai acontecer quando ele morrer, e que ele quer que aquela situação seja estável. Isso envolve segurança jurídica. E vem depois o STJ e muda tudo. E diz o que vale para a vida não vale para a morte. Então, o que o casal escolheu agora não vale para quando houver o evento morte, quando houver a abertura da sucessão. Isso gera muita dúvida, gera muita insegurança. E por isso que o caminho, Cláudia,
já aberto dentro do nosso sistema romano-germânico, já aberto pelo Código Argentino, é algo a ser bem utilizado. Eu confesso que eu sempre estudei o trânsito, mas sempre tive um pé atrás, sabe? É uma experiência histórica, uma experiência demarcada pela própria experiência do sistema de common law, né? Há como contrabalançar perfeitamente o que vocês ressaltaram nas suas intervenções, muito bem, planejar a sucessão, organizar para o futuro, como o Marcos falou, estamos sempre planejando, mas, ao mesmo tempo, respeitar esse mínimo de proteção que assegure e satisfaz o interesse das famílias, que é a legítima. Então, há uma possibilidade de manter esse equilíbrio sem precisar importarmos modelos. E esse caminho me parece realmente muito interessante, né? A gente olha sempre nessa mania nossa eurocêntrica, só olhamos para a experiência da Europa. Mas está aqui o nosso vizinho com um modelo muito interessante que deveria ser bem utilizado para adiante. Enfim, era essas, e mais uma vez agradecendo a participação da professora Cláudia, que nos trouxe realmente, ou nos provocou aparentemente algo que, olha, como eu disse, né, o Torquato Castro, que foi o responsável pela redação do Direito de Sessões, eu fui aluno dele no mestrado, ele realmente ele reproduziu um pouco esse sentimento de sua geração, não diria um desprezo, mas um certo distanciamento do interesse da autoridade social do fideicomisso, né? Então, já no texto de 1969, que foi redigido por ele, e depois no projeto de lei de 1975, estava lá essa restrição. Essas restrições que eu me referi, né? Havia uma possibilidade muito maior de ser utilizado o fideicomisso no Código de 16 e restringiu-se, afunilou-se de maneira que eu mesmo não consegui entender qual a razão de tamanha restrição. Enfim, estamos aí, impulsionado por esses estudos, quem sabe o legislador brasileiro se abra para essa possibilidade. Professor, eu vou agora passar a palavra para a professora Cláudia para as considerações finais dela, para a gente poder encerrar essa gravação. E uma observação, professor, será que o professor Torquato e os demais integrantes da comissão imaginavam que mais de 45 anos depois do texto inicial do projeto, a gente ainda estaria utilizando as mesmas premissas deles? Às vezes eu fico me perguntando isso, entendeu? Quando a gente lembra que quando o FIUSA estava fazendo o projeto de atualização do código e a decisão foi publicar o código do jeito que estava, para no ano do vacatio legis a gente fazer aquelas correções, e já se vão mais 20 anos e nada de correção, não sei o que é que nos aguarda, mas vamos esperar o futuro. Cláudia, eu vou sair aqui do destaque, vou tirar o professor do destaque, vou deixar você aqui para fazer suas considerações finais, para poder a gente seguir com a reunião. Tá bom, meu amigo? A palavra é sua. Obrigada mais uma vez, Marcos. Eu estou, de verdade, eu estou muito emocionada de ouvir a palavra de cada um de vocês. Professor Paulo, eu juro para o senhor, é um presente de Natal, tá? Que eu ganhei de ouvir o senhor. Fiquei muito feliz, o senhor realmente, para mim, é uma grande referência de tudo, de vida, acadêmica, tudo. Marcos, Gustavo, Maria Cristina, obrigada mesmo. E o que eu digo? Eu digo que nós costumamos ser sonhadores, né? Nós costumamos acreditar que uma hora vai, uma hora dá certo, a gente tenta, e eu penso que, como disse o Marcos, o que é planejar, né? O que é imaginar o que vai ser o futuro. Talvez ter de revisitar, de acordo com todas as relações, hoje essa modernidade líquida, né? Está difícil da gente compreender absolutamente tudo que está acontecendo, mas eu tenho para mim que ainda o brasileiro, ele tem, sim, uma grande preferência para que qualquer coisa que ele tenha vá para a sua descendência. Eu ainda penso, ainda mais em tempos de tantos amores e de tantas mudanças que nós podemos ter mesmo.
Veja, nós estamos vivendo um problema muito sério ultimamente, gente. As escrituras de transação, para mim é um pouco difícil ainda falar contrato de namoro, tá? Peço desculpas. Mas as escrituras de transação em que nós estamos contando verdadeiras histórias de amor para justificar que o que aquelas pessoas querem é namorar. Como é que faz uma escritura? Imagina, o tabelião fica louco, considerando que são pessoas mais maduras, que são pessoas que já tiveram outros relacionamentos, e tem que dizer que não quer constituir família. Veja, professor, onde é que a gente chegou? O receio das pessoas da sucessão. Então, eu penso que vai ser assim, né? Nós vamos sempre numa caminhada, uma hora o judiciário vai examinar essas escrituras de transação, declaração e outras avanças, são os nomes aí que a gente vai dando, para não cair nesses nomes que às vezes viram até memes aí na internet, que é uma coisa horrorosa. Então, eu penso que planejar é isso, planejar talvez seja abraçar a vida como nós gostaríamos que ela fosse, sem esquecer, e isso eu acho muito importante, não querer ser mais real que o rei. Sabe, não querer aquela coisa de eu quero que essa pessoa fique, eu quero essa, como às vezes a gente vê muitas loucuras, né? Eu quero que fique tudo para o meu filho homem, eu quero... Não, isso não dá para ser mais real que o rei, e eu acho que o direito sucessório, como o Marcos falou, e Marcos tem me preocupado muito a criptomoeda, por conta da falta de meios que nós temos para descobrir os investimentos em criptomoeda. Então, isso está muito complicado, seja nas sucessões, seja nos desfazimentos das relações afetivas. As criptomoedas realmente preocupam, cada hora é uma nova criptomoeda, nós não temos tempo de estudar uma, porque já tem outra, os bens digitais estão aí e nós não sabemos mais o que fazer. Só a título de conversa, eu tenho feito algumas escrituras de declaração, em que as pessoas, porque o medo da pessoa não é abrir o testamento, né? O medo da pessoa é até abrir o testamento, em que as pessoas estão deixando à vontade para alguém que possa apagar tudo que tiver, pode ter acesso ao WhatsApp e apagar, porque muitas vezes são intimidades nossas, e nós não queremos que espere abrir o testamento, porque alguém da minha família pode abrir antes. Então, uma escritura de declaração, alguma coisa nesse sentido, porque viram, né? A importância no Brasil, os instrumentos particulares no Brasil são muito complicados. E dizer, olha, pode destruir tudo que eu tiver no WhatsApp na hora que eu fechar os olhos, tá? Está autorizado a fazer isso. Pode apagar tudo que eu tiver escrito. Então, isso é bem preocupante, sim, Marcos. E a gente espera aí ver esse futuro, como é que vai ser. Muito obrigada de me deixarem fazer parte desse grupo, que é um grupo de pesquisas, assim, invejável mesmo. Eu nunca vou poder agradecer, professor Paulo, obrigada mesmo pelo senhor existir, pelo senhor ser a pessoa que o senhor é, tá? Obrigada mesmo, gente. Obrigada. Obrigado, Cláudia. E aqui a gente vai encerrar a parte gravada da reunião. A gente segue aqui tratando outros assuntos, e essa é a nossa última reunião gravada de 22, mas a gente espera que vocês estão acompanhando as reuniões aqui pelo canal, continue no ano que vem, seguindo os próximos temas que vão ser objeto de discussão. Para vocês, tchau, pessoal, e a gente continua aqui no debate.